Oi, testando. Eu espero que esteja funcionando. Oi pessoal, eu tô bem sumida desse canal aqui, faz um bom tempo que eu não coloco nenhum vídeo. Não é por falta de material gravado, eu agora tô finalizando o sexto período. Tenho muita coisa do P5 gravada, mas ainda não parei pra editar, infelizmente não tem sido uma prioridade nos últimos dias. Mas eu pretendo voltar, tô gravando algumas coisinhas do P6 também e espero manter os registros aqui no canal. E em meio a essa correria, muita coisa tem acontecido, algumas mudanças boas, outras não tanto assim. O cabelo, por exemplo, é uma dessas novidades. Eu resolvi cortar. Eu amo cortar meu cabelo curto, mas enfim, eu não quero falar sobre isso hoje. Tô aqui pra deixar registrado uma experiência muito legal que eu tive na faculdade. Os professores de nefrologia passaram um trabalho que basicamente consistia em produzir um vídeo. O meu grupo escolheu fazer um podcast e eu tive a experiência de ser meio que uma produtora audiovisual por 2 dias, ontem e hoje. Ninguém do meu grupo tinha tanta afinidade assim com edição de vídeos, edição de áudios. Eu, por outro lado, gosto muito dessa área. Eu amo fazer essas coisas, produzir conteúdo. Apanho muito assim das ferramentas, dos programas. Demoro bastante pra fazer com que alguma coisa funcione bem, mas é uma coisa que eu realmente gosto. Eu acho que se minha vida não tivesse tomado outros rumos, essa seria uma área que eu facilmente seguiria. Tive a oportunidade, então, de produzir esse roteiro com a ajuda do ChatGPT, obviamente. Ficar organizando ali o momento da gravação e depois eu editei os vídeos. Tentei adicionar alguns recursos audiovisuais pra deixar com mais cara de podcast possível. Foi muito legal produzir esse trabalho. Eu pude fazer coisas que eu realmente gosto. Fiz muita coisa com a ajuda de IA, como a logo, as narrações. Além de que foi um momento muito divertido, de muita risada, como sempre, quando eu tô com meus amigos da faculdade. Então, eu queria deixar registrado aqui. Espero que vocês gostem de ver um pouco dessa experiência e aproveita aí para aprender sobre hipocalemia. Bem-vindos ao Nefrocast, o podcast que conecta a nefro à medicina real. Eu sou Silvia. E eu sou Clara. E hoje, episódio especial de Natal. Está no ar o Nefrocast, onde os rins conversam com a clínica geral. E lembrando, o episódio de hoje está sendo patrocinado pela Trident, o seu chiclete sem açúcar. E além disso, também estamos sendo patrocinados pela Littmann, o melhor estetoscópio para você. Isso mesmo, e como Papai Noel adora eletrólitos, brincadeira, hoje vamos falar sobre um tema que cai em prova, ambulatório e na emergência: hipocalemia. Bom, e com a gente está a doutora Letícia, médica formada pela UFRN, nefrologista pela USP e com fellowship na Mayo Clinic, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Muito obrigada pelo convite, meninas. Realmente a hipocalemia é um tema muito prevalente na prática clínica e, se grave, ela pode ser muito perigosa. Mas quando se entende o básico, ela pode ser totalmente manejada pelo médico generalista. Doutora, e vamos começar do início. O que é hipocalemia? Então, a gente chama de hipocalemia quando os níveis de potássio no sangue estão menores do que 3,5 mEq por litro. E aí vale lembrar que o potássio é o íon predominantemente intracelular. Então, pequenas quedas no sangue refletem perdas grandes no organismo. Interessante. E o que é que o médico generalista precisa saber na prática? Então, eu diria que o médico generalista precisa estar atento a 2 grupos de sintomas. O primeiro deles são sintomas musculares, porque um paciente com hipocalemia ele pode apresentar uma fraqueza muscular que tipicamente inicia nos membros inferiores e tende a progredir para a parte mais superior do corpo. E além disso, quando a perda ela é mais grave, por exemplo, níveis menores do que 2,5, o paciente ele pode ter paralisia, rapidomiólise e ilho paralítico. E o segundo grupo de sintomas que a gente precisa prestar atenção são os sintomas cardíacos, porque a hipocalemia está associada, por exemplo, à ocorrência de arritmias, como fibrilação atrial, fibrilação ventricular. E só para deixar aqui para vocês um ECG típico de hipocalemia, ele pode aparecer com segmento ST deprimido, a onda T tende a ficar achatada e aquela onda U pode vir aumentada. E agora, para deixar o podcast mais dinâmico, trouxemos uma dúvida de um médico que sempre acompanha o nosso podcast para ele perguntar para a doutora Letícia. Olá, doutora Letícia. Olá, galera do Nefrocast. Sou um grande fã do podcast de vocês. Meu nome é Rodrigo, sou médico recém-formado, tô chegando agora pro plantão. E eu tava pensando, quais são as principais causas de hipocalemia que o médico generalista precisa saber? Ótima pergunta, doutor Rodrigo. Então, quando a gente está diante de uma situação de hipocalemia, a gente precisa pensar em 3 mecanismos principais. O primeiro deles seria a redução da ingesta, que
ocorre de maneira mais rara, isoladamente, porque o rim tende a compensar essa redução, reduzindo a excreção de potássio pela urina. A segunda causa seria o aumento da entrada de potássio dentro da célula, que pode acontecer, por exemplo, em situações de alcalose, atividade beta-adrenérgica aumentada e também pela ação da própria insulina. E o terceiro mecanismo seriam as perdas, tanto via gastrointestinal, que pode acontecer, por exemplo, na diarreia, quanto via urinária, que pode acontecer em pacientes que estão em uso de diuréticos, no caso de poliúria, e também em situações de hiperaldosteronismo. E aí uma coisa que eu acho importante destacar aqui também é que nós precisamos excluir casos de pseudo-hipocalemia, que podem acontecer, por exemplo, se a gente tem uma leucocitose muito exagerada, um nível de leucócitos acima de 100 mil, e também se a gente está estimulando a produção da medula óssea. Por exemplo, quando a gente repõe vitamina B12 e repõe ácido fólico, também pode acontecer situações de pseudo-hipocalemia. Ótimo, doutora, muito elucidativo. Mas assim, a gente tem aqui uma dúvida. A gente queria saber como é que a gente começa a investigar na prática. Sim. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer é excluir a pseudo-hipocalemia. Então a gente vai olhar para aquelas causas que eu já mencionei e excluí-las. O segundo passo é verificar se a causa da hipocalemia é renal ou extrarrenal. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai medir o potássio urinário. E aí existem 3 formas da gente fazer isso, ou pela urina de 24 horas, ou pelo potássio urinário isolado, ou então pela forma mais utilizada, que é pela relação potássio-creatinina urinária. E aí, se essa relação tiver maior do que 13, a gente confirma que é uma causa renal. Se a gente identifica que é uma causa renal, nós precisamos olhar para a pressão arterial do paciente. Se ela estiver aumentada, nós precisamos pensar em causas associadas ao aumento da aldosterona. E aí nós precisamos avaliar a relação aldosterona-renina. Se essa relação estiver aumentada, a gente vai pensar em hiperaldosteronismo primário. Se essa relação estiver diminuída, a gente vai pensar em hiperaldosteronismo secundário. Se a pressão do paciente estiver baixa ou normal, a gente vai para a 4ª etapa, que é fazer uma gasometria. E aí, se o paciente estiver com acidose, nós precisamos pensar nas acidoses tubulares renais. E se o paciente estiver com alcalose, a gente precisa pensar no uso excessivo de diuréticos, ou então em síndromes genéticas que mimetizam a intoxicação por diuréticos, como a síndrome de Bartter e a síndrome de Gitelman. Muito interessante. Bom, e agora estamos chegando no finalzinho do nosso episódio e vamos falar sobre um dos pontos mais importantes, o tratamento. E aí, doutora Letícia, como é que funciona esse tratamento? Então, o tratamento da hipocalemia consiste basicamente na reposição de potássio. E aí, na prática clínica, o que a gente costuma usar é o cloreto de potássio. E aí, para ficar mais didático para o nosso público, vamos dividir em hipocalemia leve a moderada e hipocalemia grave. A hipocalemia leve a moderada, que é quando os níveis de potássio estão entre 3 e 3,4, a gente vai preferir fazer a reposição via oral mesmo. E aí, a gente pode fazer de 10 a 20 mEq, de 2 a 4 vezes por dia. A gente também pode considerar o uso de diuréticos poupadores de potássio, como a amilorida. E se o paciente está com hiperaldosteronismo primário, a gente também pode usar drogas como a espironolactona e a eplerenona. Na hipocalemia grave, que é quando os níveis estão menores do que 2,5, ou então o paciente está muito sintomático, ou então tem uma alteração no eletrocardiograma, a gente vai preferir fazer a reposição via endovenosa. E precisamos ter cuidado, porque o paciente pode ter uma flebite, e se essa reposição for feita de maneira muito rápida, ele pode ter repercussões mais graves, como, por exemplo, uma parada cardíaca. E aí, na reposição endovenosa, a gente pode fazer de 10 a 20 mEq por hora, e se o paciente precisar de doses maiores, a gente vai preferir fazer por veia central, porque o potássio pode ser irritante para as veias periféricas. Perfeito. E além disso, as concentrações mais comuns que a gente tem na prática é o KCl a 19,1% e o KCl a 10%. Pronto, agora eu queria agradecer a presença da doutora Letícia. Muito obrigada, doutora, por vir aqui tirar as nossas dúvidas. Agora eu tenho certeza que ninguém mais vai errar nem diagnóstico nem tratamento da hipocalemia. Eu que agradeço demais o convite, foi uma honra estar aqui. E realmente, hipocalemia é um distúrbio que o médico generalista precisa estar seguro em diagnosticar e tratar. E agora eu queria fazer um agradecimento especial para você aí de casa que escutou o nosso especial de Natal. E gostaria de mandar um abração para os professores de nefrologia do UOL. Eu tenho certeza que vocês estão aí assistindo. Espero que tenham gostado. Vocês são 10. Pronto, agora esse foi o nosso último episódio do ano. Então, Feliz Natal, um próspero ano novo e até ano que vem no próximo episódio. Tchau! Tchau! Você acaba de acompanhar mais um episódio do Nefrocast, o podcast de nefrologia para o médico generalista. Realização: Grupo 8 da 121, a melhor turma que existe.